De volta hoje em clima, a alta sociedade reunida ontem, né, no Buffet Catarina, no Troféu Guará. Aliás, já estenda os cumprimentos aqui ao Emanuel Carneiro e também ao Carlos Rubens Doné Pai, porque foi realmente uma festa maravilhosa. Sobe som aí. É o único momento, né, que eu, particularmente, que estou há 2 anos e meio aqui, tive de glamour na sociedade belo-horizontina. Né? Então a gente vai agora com essa música de fundo. Por favor, não tire. Vamos para o que disse. Né? Dá para rodar o Gilvan agora? Hein? Então vamos lá. O presidente Gilvan de Pinho Tavares falando das declarações de Marcelo Oliveira, da contratação do Taumeia, falando também sobre as declarações, ou fazendo declarações fortes contra Alexandre Matos. Vai no clima, vem. Um momento de remontagem lá no Cruzeiro. As declarações do Marcelo, como é que essas declarações foram absorvidas pelo senhor? Eu não ouvi declarações do Marcelo. Eu ouvi comentários e prefiro não acreditar que ele tenha feito aquelas declarações que eu conheço bem e não acredito que ele faria nenhuma declaração criticando a diretoria do Cruzeiro, mormente, após aquela partida, porque antes da partida eu estive sentado com ele no vestiário, mais de meia hora sentado, conversando, trocando ideias. E se ele tinha que fazer qualquer colocação com relação à contratação, teria que ser com o presidente naquele momento de intimidade, dos dois conversando exatamente, trocando ideias sobre a montagem do plantel. Tem negociação em andamento? Tem negociação havendo. É um meia? Meia também. Joga no Brasil ou fora? Joga no Brasil. E se não conseguirmos concretizar a negociação com esse meia que joga no Brasil, nós vamos partir para buscar um que joga fora, mas nós vamos trazer esse meia. Presidente, depois da saída do Alexandre Matos, a função ficou dividida. Até recebemos o Beneci recentemente no programa e ele disse que a função ficou meio que dividida entre o presidente, o Beneci e o Valdir, mas que o presidente decide. É uma vontade do presidente de fato, assumir a diretoria de futebol ou o Cruzeiro não terá um diretor de futebol? Por enquanto não vai ter. Porque diretor de futebol é um cargo que exige muita confiança do presidente na pessoa do diretor de futebol. Naturalmente que não existe arrependimento, mas pesa ou está pesando a falta do Alexandre Matos? Não pesa. O Alexandre Matos foi um funcionário do Cruzeiro que eu trouxe sem experiência nenhuma e que granjeou alguma experiência durante o período que ele esteve junto com a gente no Cruzeiro. E é por isso que eu falo que tem que ter muita confiança, porque as pessoas vêm para o Cruzeiro é uma equipe grande demais, é um clube que divulga demais a imagem das pessoas e isso sobe na cabeça das pessoas muito rapidamente. Então o presidente teve aquela experiência e não gostaria de passar por experiência daquela mesma forma de uma pessoa que trabalhou, apresentou um bom serviço ao clube durante um certo tempo, mas depois quer rivalizar o trabalho dele com a grandeza do clube. Isso não é possível, não é admissível, porque o clube é maior que todos nós. Gilmar Oliveira, falando em sociedade belo-horizontina, começo com você analisando as declarações do presidente Gilvan de Pinho Tavares. Ele pegou pesado no finalzinho ali contra o Alexandre, hein? O que ele diz ali no final, acho que fecha tudo, né? O Cruzeiro é maior que qualquer um deles. A questão do posicionamento do Alexandre Matos, a forma como ele tem se comportado após isso, da boca do Alexandre Matos, a gente não ouviu efetivamente alguma coisa assim, eu vou tirar esse jogador do Cruzeiro, eu vou brigar por esse jogador do Cruzeiro. Nós não ouvimos nada disso do Alexandre Matos. As ações é que provocaram essas ideias, de entrar nas mesmas negociações. Agora, se ele era um funcionário do Cruzeiro, até então ele estava negociando pelo Cruzeiro. Depois ele passou a ser um funcionário do Palmeiras, está negociando pelo Palmeiras. Ele mudou os critérios dele de tipo de jogador que ele queria, quais eram os jogadores que ele queria?
Não mudou. Só que aí ele passou a trabalhar para uma outra instituição que é o Palmeiras. Então, para mim, isso aí inexiste. E concordo com ele na questão do Marcelo. Acho que são situações e num momento muito difícil do Cruzeiro. O Cruzeiro está sendo remontado, o Cruzeiro ainda não apresentou bom futebol, ainda existe um questionamento da torcida e você tem que fazer o máximo para as coisas serem blindadas lá dentro. O Cruzeiro ficou um tempo muito bom sem que a gente ficasse sabendo de situações que corriam lá dentro, coisas que a gente vier saber depois, de situações com os jogadores e tal. Por isso que a gente pede o diretor de futebol. Quem blinda e quem faz essa ligação, presidente, treinador, é o diretor de futebol. E também os jogadores, né? Claro, você diminui o desgaste, Quando a gente diz assim, olha, tem que ter um diretor de futebol, não é porque a gente acha que é lindo, maravilhoso ter um cargo de diretor de futebol. Não é que eu discordo de você, não, eu até concordo. Mas aí você já está discordando. Não, mas aí o torcedor em casa vai perguntar, como que o futebol viveu tanto tempo sem essa figura com supervisores. Mas como que o futebol viveu tanto tempo sem gourmetizar as arenas? Não tinha tantos negócios, era uma outra... A evolução do futebol, a evolução da gestão, né, ídolo? Tem uma questão, é o seguinte, ontem a gente pôde conversar com todo mundo e você sempre extrai muitas coisas. E falei com o Marcelo, falei com o doutor Gilvan, o Marcelo externou, falou, olha, eu sou muito autêntico. Daqui a pouco ele fala, inclusive. Já fiz situações, já coloquei e sou muito autêntico nas minhas colocações. E conversei também com o presidente e entendi por que o presidente está vivendo essa maturação quanto a essa definição desse diretor de futebol. Você falou, entendeu? Eu consegui entender pela conversa que eu tive com ele. Ele, olha, eu preciso sentir, preciso avaliar, eu estou observando como as coisas estão funcionando. Você ouvindo isso dele, você entende, mas não quer dizer que eu possa concordar, porque tendo esse diretor, as coisas são diferentes. O Marcelo teria um canal direto para saber o que estava acontecendo e o que ia acontecer e que o Henrique seria uma situação real. Está chegando. Entendo também quando o presidente vira e fala isso perfeitamente. E eu concordo que essa é uma fórmula que o Cruzeiro encontrou. Ter um grupo maior para você ter jogadores até o fim do ano. O Marcelo já reclama que tem jogador que não vai nem conseguir treinar. Você entende os dois lados. Mas o Cruzeiro vai tirar alguns jogadores. Não vai, mas mesmo assim, ele falou isso antes, a reunião seria na sexta-feira do Marcelo. Sim. Para outras posições, eu acho que alguns vão sair. O Breno Lopes, por exemplo. Talvez até o Gilson. Cadu, segura para mim. Deixa eu mandar um abraço aqui. Onde é que eu estou aqui? Deixa eu mandar um abraço pro Samuel do Barreiro, torcedor do Atlético, Daniel Almeida, o Chatura lá em Divinópolis, Eduardo Print Júnior, que está lá em Divinópolis também assistindo a gente. Quem mais? Meu irmão Arnaldo, que está lá em Arcos, rapaz, lá no Bodoca, cidade do Augusto Bandido aqui. Olha, deixa eu ver o Marcelo falando, porque foi um papo muito legal com o Marcelo. O Marcelo é um tremendo de um gente fina, que gênio, né? É o cara que eu queria para ser meu genro. Vamos ouvir o Marcelo aí, fala aí. Diante de Marcelo Oliveira, também destaque, né, como o melhor treinador. Marcelo, eu vi você tomando um vinho aí agora. É pra dar uma relaxada e dizer que não tem nenhum tipo de atrito com o presidente, uma de declaração pra lá, declaração pra cá. Vocês se respeitam muito, acima de tudo, mas houve um mal-estar depois do que você disse, que, eu quero um meia, não quero um atacante. Não, na verdade, o ambiente é super saudável no Cruzeiro, existe um diálogo muito aberto e acontece que eu não falei nada espontaneamente. Me perguntaram, foi a contratação naquele dia, estava saindo de um jogo tenso também, mas o clube está sempre buscando melhorar. Depois, pensando bem, é melhor ter mais jogadores do que menos jogadores. Agora, o meia nós vamos continuar procurando, porque ele disse que anuncia essa semana, inclusive. Porque se não tiver os meias para municiar esses atacantes, nós vamos ficar com 5, 6 atacantes, mas não fazem gol. Eu vou insistir na pergunta, evidentemente você não vai dizer quem é, mas esse meia que está para chegar, resolve o seu problema e você ainda continua pedindo o jogador em outras posições? E outra, ele bate com a direita, com a canhota ou ele é ambidestro? Não, eu acho que o Cruzeiro já contratou bastante e muitos também ficaram, né? E os jogadores da base subiram. Então não dá para fazer tudo. Eu sou cobrado às vezes para revelar, não, para lançar jogadores da base, gosto muito disso. E às vezes vem um jogador mais experiente e eu estou muito satisfeito com o elenco atual. Talvez tenha até que tirar 2, 3 jogadores, né, para não excesso em alguma posição. Mas eu acho que é só esse meia mesmo. Um meia, eu acho que nós estaremos com um elenco muito equilibrado
e capaz daí, trabalhando muito, de fazer uma ótima temporada. Eu acho que ele é canhoto, vou te dar essa dica. Obrigado, Marcelo, boa sorte. Eu acho que ele é canhoto. E eu acho que é o Wagner. Joga no Brasil. Então, peraí, vamos por parte. Eu gostaria de nomes primeiro com você, porque você tem uma fonte muito forte dentro do Fluminense, que eu sei, não adianta você negar. E se você falar que não, eu conto quem é. E é ligado à Unimed. Eu conto quem é. Aliás, eu estou quase falando. Não vou falar, relaxa. Então você acha que é o Wagner. Acho. Mas você acha baseado em alguma informação? Sim. Olha, então o Wagner pode estar voltando. Júnior Brasil, você acha que é o Wagner? Você acha que é o Alex do Inter? Se for o Wagner, se for o Alex, são dois bons nomes? Isso aqui é um bigodão, né, cara? Tá certo. Olha, são bons nomes. Um nome também que a gente já ouviu muito é o Guilherme. Tá? Com essa indefinição. Mas que Atlético. pô. Não. Ele falou, eu acho. O pé muda também, Isso aí é um nome que a gente escuta. Acho que o local do Guilherme no momento é o Atlético, sim. Ele está adaptado ao Atlético, ao local que ele tem condição de desenvolver melhor, está adaptado. E entendo que o Guilherme tem que ter o contrato renovado. Mas estou dizendo que eu já escutei, isso é só o que eu escutei. Ao mesmo tempo também a gente fala, houve muito desse menino Xavier lá da Portuguesa, que nem de longe seria esse cara para ser a solução, mas o titular, para mim, ele existe, é o Arrascaeta. Eu vou insistir na pergunta com você. Você escutou isso onde? Aí vou fazer que nem o pessoal faz no Twitter. Qual a sua fonte? Não, mas jornalista... Não, tô brincando, calma. Não, mas nesse caso até não foi fonte, não. De pessoas de dentro do Cruzeiro já me falaram. Não é nem ninguém que estava lá, não. Mas assim, aí são amigos. Não é ninguém que estava, inclusive, ontem lá, não. Mas várias pessoas que falam para mim, Guilherme, já ouvi. Isso eu já ouvi. Mas não foi uma coisa, uma fonte oficial, ou uma fonte oficiosa, como muitos possam. Uma fonte oficiosa. A pessoa até te falou ontem na festa, mas você esqueceu. Não, mas não foi. Você não estava em Dimara, o Guilherme é uma opção. E outra coisa, Wagner poderia voltar. Se volta, seria interessante. Já imaginou o Wagner caindo pela direita, apesar de ser canhoto, mas o Everton fazia esse papel no Cruzeiro, com o Maicon, a Arrascaeta caindo pela esquerda. Nem então, ele não vai aparecer o Mena tanto por ali, que o Mena não apoia tanto. Mas você acha que pode ser? Você acha que o Wagner formaria uma boa dupla naquele meio campo ali com a Arrascaeta? Alex do Internacional, Dimara, ou quem sabe Messi, Dimara? Eu achava que era o Alex, mas dentro disso que o Cadu está falando, pode ser o Wagner mesmo. Eu só queria saber... pode ser o Alex também. Não, pois é, mas eu só queria saber se a torcida está preparada para o Wagner. Porque todo mundo sabe as críticas que o Wagner sofria aqui. Ele não mudou. É o mesmo jogador. Ele pode ter amadurecido um pouco, mas é o mesmo Wagner. Aquele que você fala assim, acorda, não sei o quê, vai pra... É o mesmo. Não é regular. Não é regular. Então, está todo mundo preparado para isso? Se estiver preparado, é possível que dê certo. Vai ter que ter muita calma e muita tranquilidade. Um time, para ser remontado, a gente conversa com o treinador, com o outro ali, leva uns 4 meses. Daí você ainda traz... Muitos jogadores ainda estão chegando. O Fábio mesmo falou sobre isso depois do jogo. Então, você tem essas situações. Agora, para mim, o cara que o Cruzeiro quer e que vai continuar tentando é o Gedós. Sem dúvida. É ele. O cara é o Gedós. Ele quer jogar aqui. Até o cara é aí, ele. Dentro do que a gente conversou ontem lá. O Cruzeiro está com a negociação com o clube? Não, essa negociação com o clube, ela está passando pelo jogador, pela vontade que ele tem de jogar aqui. E isso, sim, pode ser determinante até para ele vir agora. Agora, enquanto você não tem essa solução, porque os valores são caros, o Gedós está lá todo dia malaiando, gente. Me libera. Então, essa informação aí que você está dizendo é uma informação nova para mim. Malaiando. Então, o Gedós está forçando. Porque para os caras ele vira, ele vai todo dia, eu quero ir embora. Tá, mas então o Gedós está forçando a barra para jogar no Cruzeiro. Ele tem o interesse de vir para cá. Pois não, Ito. Não, eu queria falar ali a respeito da declaração do Gilvan sobre o Alexandre Matos. É difícil opinar da parte ali que ele diz de uma suposta presunção do Alexandre Matos, porque eu não lembro de nenhuma declaração arrogante do Alexandre Matos. Isso aí, eu tô falando, eu não vi ele falar nada. Mas pode ter acontecido alguma coisa internamente. Agora, eu acho que o doutor Gilvan e a diretoria do Cruzeiro como um todo está sendo extremamente injustiçado, doutor Gilvan. É impressionante como o futebol tem memória curta, como as pessoas são ingratas, como que o cara ganhou 2 campeonatos brasileiros. O Cruzeiro fez 2 anos espetaculares, com um time muito bom. Foram 2 jogos esse ano, 2 jogos.
O ano nem começou. E quem falou as que esse time é melhores ruim, né? contratações que Quem ele trouxe falou? nem estrearam. E uma coisa, Campeonato todo Mineiro, as mundo pessoas... é unânime. O Cruzeiro tinha que vender. E tinha mesmo. Não tinha como fazer. Tinha, não tem como. Ó. Seguinte. Eu não sei se tinha que vender tanto. Eu acho que tinha. Não, Essa situação aqui. Brasil. Tinha. Porque é o seguinte. Algumas pessoas da diretoria questionam, dizem que, aliás, questionam não, afirmam que o Cruzeiro precisava vender. Mas eu conversei com gente do Cruzeiro que disse para mim, não precisava ser tanto. Você vai acreditar em quem? Quem? Mas olha, Quem que não... Tem informação, Não pode falar. Não, poder pode, eu acho Mas até não que dava para eu acho até segurar que o se ter Lucas Silva, por exemplo. Não, tem coisa que não tem jeito, tinha que vender. Então você está dizendo, tinha que vender porque o Cruzeiro estava passando dificuldade financeira? Não é nem pelo lado do clube, não. Porque ele já não tinha o domínio dos jogadores. Então você está falando... Haviam situações que dá para você virar e falar. Para quem vê, tudo pesa. Você tem que avalizar uma série de coisas. Os investidores na pressão. Foi isso, gente. É o jogador, alguma série. Você tem que avaliar coisas. Felipe, o doutor Gilvan disse ontem sobre o... Ele falou sobre o Henrique, a contratação do Henrique. Ele falou nessas imagens que a gente mostrou aí? Não, né? Então a gente cortou. Mas ontem, sobre o Henrique, eu perguntei para ele. O atacante. Como é que o senhor espera? A contratação do Henrique, ela foi de ocasião ou ela foi planejada? E o doutor Gilvan de Pio Tavares me disse, foi planejada. Por quê? E explicou. Aliás, ele deveria ter mostrado isso aí. Por quê? Porque o Leandro Damião não é do Cruzeiro. Se o grupo de investidores arruma um bom negócio lá no Oriente Médio, na China... e resolve vender, ele sai amanhã do Cruzeiro. Certíssimo. E o Henrique é um jogador do Cruzeiro. Como são características muito parecidas, se o Damião for embora, nós temos um jogador, inclusive para ser titular. Você questionar, dizer não é para ser titular, é sim. É para ser titular. O Henrique foi bem melhor do que o Leandro. Por isso, aí você explicou tudo. A gente acredita isso, que o Henrique pode ser titular. Pois é. E o Leandro Damião não apresentou nada ainda nesses jogos, por mais que a gente, vamos ser sinceros, por mais que a gente tenha calma e tranquilidade com o time, tem que ter, né? Eu acho que esse é o papel nesse momento, ter calma, mas o Leandro Damião está fora de posição, né? Porque ele não pode jogar do jeito que ele está jogando, ele tem que ter gente para estar municiando ele de bola. É assim que ele joga, é um tipo de jogo. Ainda a gente não viu que ele vai dar certo. Ele Muita está gente fora de acha posição ou não tem ninguém para dar a bola? Não tem ninguém para dar a bola, então ele tem que voltar para buscar, não é a dele. Está se adaptando a um novo estilo. Então você tem certeza que vai dar certo? Não tem. Então o planejamento é normal. E o Cruzeiro vai ficar sentado esperando para ver quem é que vai dar certo. O Joel tem dado mais certo que ele. Outra situação, ídolo, Júnior, Dimara e amigo de casa. Sim. Douglas Grolli. O Cruzeiro tinha um acordo com o Grêmio de pagar os salários. Aliás, o Grêmio pagava os salários e também os direitos de imagem. Aliás, o Cruzeiro salário e o Grêmio direito de imagem. O Grêmio não pagou o direito de imagem, o Cruzeiro pagou. Então o Grêmio ficou com uma dívida. O Grêmio deve ao Cruzeiro. Para pagar essa dívida, o que o Grêmio fez? Cedeu o Douglas Grolli. Então, que vem definitivamente jogador do Cruzeiro. Então, a negociação foi essa. Inclusive, essa informação não surgiu nem ontem lá no Troféu Guará, não. Essa informação veio através do Felipe Duarte, que é um repórter da Rádio Guaíba, que é o setorista do Grêmio e que trouxe essa informação. Então, o Grêmio devia ao Cruzeiro e pagou com o jogador. Ou seja, pode ser emprestado, pode ser negociado, entrar em alguma negociação, porque ele é do Cruzeiro. Não, o Felipe Junqueira disse hoje para mim, aqui na redação, que o Douglas Grolli é melhor que o Paulo André. Ele não falou Você está de isso. brincadeira comigo, né, Felipe? Mas é uma pena de não ter a câmera lá em cima para mostrar ele falar isso ao vivo. Quando o Cruzeiro não tinha tantos zagueiros, o Felipe achava que o Dedé seria o quinto reserva. Hoje o Felipe deve achar que o Dedé é o 12º reserva. O Cruzeiro tem 5 zagueiros, vai perder. O Alex, o garoto subiu, teve problema. Manuel. O Alex é um que deve sair. O Alex é um desses que deve, dessa coisa de esvaziar o elenco. Breno Lopes, o Alex é um que deve ser emprestado, ser negociado, alguma coisa, porque... E olha, o próprio Gilson, ele tem mercado aqui, se ele não for ficar, que é no América. Eu acho também. Ele disputar uma Série B, ele tem uma porta muito aberta com a América. O Pará disputando essa posição com o Mena, acho que o Gilson ficaria como terceiro reserva e não jogaria. E tem aquele menino lá do atacante, né? Eric, do Goiás.
Esse seria um... Então, deixa eu te dizer, a gente teve informações ontem, inclusive até o pessoal da Bola também, nossa grande audiência em Portugal, pelo YouTube, eles entraram em contato com a gente até por causa... a gente passou uma mensagem no final do programa, lembra? Falando para saber se tinha algum contrato mesmo da história do Jonas e tal, que eles falaram que lá tem uma equipe brasileira, eles dizem que uma equipe brasileira quer mesmo o jogador, e se era o Atlético, eu disse, bom, aqui foi uma mensagem que nós recebemos e tal. E a gente também recebeu uma mensagem de alguém que tem parentesco com o Eric, dizendo que não houve a desistência do Atlético, que ele continua negociando, e aí seria uma história mesmo de oportunidade, que é isso que o presidente falou, e que o Eric ainda está nos planos do Atlético, que não é o que o Atlético tem falado. É muito caro, mas é um baita jogador. Ô, Ido, segura para mim, que eu preciso que o Marcos Rocha também fale, né? Será que o Marcos Rocha está indo embora? Porque ontem ele falou num tom meio estranho. Sabe aquele tom de despedida? Quando ele diz, já estou com 26 anos, está na hora da independência financeira, não sei o quê. Aí o jogador teve o contrato renovado, o salário também sofreu um reajuste e a multa subiu consideravelmente. E ontem a gente falou com o Marcos Rocha. Veja aí o que disse o lateral direito do Galo, o melhor do Brasil. Veja aí. Muito bem, num papo com o Marcos Rocha. Você sabe que eu te consagro, né? Já te coloquei na seleção e agora recentemente te vendi pro Barcelona. Agora, Marcos Rocha, normalmente quando você tem uma renovação de contrato, naturalmente um acréscimo salarial e a multa sobe. É um indicativo de que as propostas estão aparecendo. Você confirma alguma coisa, você fica no Atlético, você cumpre contrato, já tem sondagem, a possibilidade de saída depois da Libertadores, no final do ano, como é que tá a sua vida? Olha, estou bastante feliz no Atlético, mas como eu sempre fui sincero, eu sempre tive o sonho de jogar na Europa. Esse ano já teve algumas sondagens de alguns clubes da Espanha. Quais foram eles? Não posso falar, você me complica. Mas eu não tenho por que esconder isso. É lógico que é uma valorização que eu tive agora junto com a diretoria. Isso me deu um pouco de tranquilidade para estar trabalhando dentro do meu clube, onde eu estou bastante feliz. Mas igual eu sempre falo, se vier algo bom para o Marcos Rocha e bom para o Atlético, seria legal a gente sentar para ver se há a possibilidade de eu sair, porque eu já estou com 26 anos. Eu acho que é o momento certo do Atlético também fazer um caixa, aproveitando o bom momento que eu venho vivendo. Prestar atenção na declaração? Surpreendente, né? Eu gostaria que vocês digam alguma coisa sobre isso. É o momento do Atlético fazer um bom dinheiro, da minha economia, da minha independência financeira e tal. O que você acha que vai acontecer na janela do meio do ano? Porque você sabe que a janela do meio do ano que é boa. Ele foi sondado ou foi especulado no Porto, né? Com a possibilidade do Danilo sair para a Juventus. Ele tem um grande mercado, é um jogador importantíssimo para o Atlético. Ele é muito bom jogador, é o melhor lateral direito do Brasil. Agora, eu estou surpreso, porque depois da renovação... Informação, lê aí você. Não fala quem mandou. Tá. Valência quer o Marcos Rocha. Não pode falar quem mandou, não? Claro que não. Eu gosto de dar o crédito. Não. Não, porque isso não é fonte, isso é companheiro. Não, eu sei, mas não fala não. Pediu para não falar, para então... eu acho que vão ser duas preocupações. Você não acha? Vai jogar com o Otamendi, então. São duas preocupações, eu acho, para o Atlético, depois da Libertadores, depois do meio do ano. A questão do Marcos Rocha e a questão do Dátilo. Eu acho a renovação do Dátilo muito difícil. Acho que o Atlético tem que planejar as duas posições. E vai ser muito complicado, porque a forma como o Dátilo vem sendo importante para essa equipe, né? A evolução e tal, e tudo que acontece com o Atlético, são dois jogadores que o Atlético vai ter que planejar, o Marcos Rocha e o Dátilo. Olha, deixa eu falar aqui, Brasil. Você fala daqui a pouco, eu sei que você tem informação também. Preste atenção, amigo. O recado é para você que tem ou já teve financiamento de carro ou imóvel. Você sabia que você pode estar pagando juros abusivos? Você sabe como vai, inclusive, entender essas irregularidades do seu contrato? Você vai ligar agora para esse telefone que está aqui embaixo, 31 2559 8877. E aí você vai falar com... Aliás, você vai ligar e aí um consultor altamente preparado vai te atender e vai explicar tudo. Aliás, vai marcar um horário sem compromisso e vai explicar todos os detalhes desse cálculo, que é feito de forma gratuita, inclusive. Não perca tempo, você sai de lá sabendo dos valores justos de suas parcelas, além de reduzir o valor das parcelas dos seus financiamentos, você ainda pode receber de volta o valor pago.
inclusive devidamente corrigido e até mesmo em dobro. Emerson Romano, da Itatiaia, me falou isso ontem lá. Ó, eu comprei um apartamento aí e tal, e eu vou procurar o pessoal. Então não perca tempo, amigo. Tá pagando juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento, seja de carro, da casa? Não perca tempo. Ligue para 2559-8877. Uma equipe altamente preparada vai explicar, calcular e mostrar para você o erro. E depois é só você entrar com a ação e partir para o abraço, ok? 2559-8877. Pare de pagar taxas indevidas. Busque sim os seus direitos e pague o preço justo. Intervalo rápido e a gente volta em um minutinho só. Até já.